Lucas, capítulo 10, versículos 25 seguintes. Se levantou um maestro de la lei e para ponerlo em apuros lhe dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir a vida eterna? Jesús lhe dijo: ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Contestou: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Tu respuesta es exacta. Hace eso e viverás. Pero ele quiso dar o motivo de sua pergunta e dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que lo despojaran de todo, y se fueron después de hacerlo molido a golpes, dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por esse caminho um sacerdote, que al verlo passou por el otro lado de la carretera y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje. Lo viu e se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero, diciéndole: Cuídalo, lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Él contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete ya, haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Tenía muchas ganas de hablar con ustedes en español, pero no es posible. Entonces, que pide al Espíritu que le traduzca o que voy a hablar. ¿Me entiende? Tranquilo. Y si no me entiende, usted castellano, español, fiquen releyendo la escritura, que el Señor va
gravar suas palavras em seu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, essa pregação deveria acontecer na sexta-feira, no primeiro momento. Alguns motivos fizeram com que ela acontecesse agora. E não tenho dúvida de que aqui temos um projeto de Deus para todos e para cada um de nós. Peço a Deus a graça de poder traduzir esse projeto, fazê-lo compreendido a cada um de nós, que nos reunimos nesse Cone Sul. Somos chamados a servir, mas não de um jeito qualquer, a servir como filhos e filhas de Deus. E por que servir como filhos e filhas de Deus? Porque temos o Espírito. E Romanos nos lembra no capítulo 8, a partir do versículo 14: aquele que tem o Espírito Santo, esse é filho, essa é filha de Deus. Então o nosso único jeito de servir no Espírito como filhos e filhas de Deus. Mas a quem deveremos servir? Penso que esse texto que acabamos de ouvir nos traz um programa, e um programa que, se a renovação carismática latino-americana quiser de fato ser católica, não só no nome, mas na prática, ela precisa cada vez mais encarnar isto em cada um de seus carismas, em cada uma de suas ações. Senão, coloca-se em risco aquilo que é a nossa identidade e a nossa missão. Porque somos chamados a ser renovação carismática, católica, dentro da realidade latino-americana. E que realidade é essa? Está bem resumida nas 5 atitudes sofridas por esse irmão caído à beira da estrada. Esse homem que descia de Jerusalém a Jericó é o povo da nossa América Latina. E não sou eu que afirmo isso. São os bispos latino-americanos que fizeram essa categórica afirmação. Foi João Paulo II, como eu dizia ontem, que na sua primeira viagem ao solo latino-americano nos dizia em Puebla em 1979. Lá ele nos conclamava a que fôssemos cheios do Espírito Santo para irmos ao encontro dos irmãos. E aliás, esse é o grande sentido da efusão do Espírito Santo, segundo definiu o próprio Jesus, ao abrir na sinagoga de Nazaré o livro do profeta Isaías e colocar ali o seu programa de vida, que precisa ser o programa de vida de cada um de nós que queremos servi-lo no Espírito. É Jesus que naquela sinagoga, lembrava João Paulo II, ao abrir o texto lia: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar um tempo de graça, para anunciar uma palavra que cura, que restaura e que liberta. E é espetacular que São Lucas coloca o grande peso dessa missão no anúncio da palavra.
Jesus não disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e me ungiu para curar os doentes. Jesus não disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e me ungiu e me enviou para libertar os oprimidos. Jesus disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova, para anunciar uma palavra que liberta, anunciar uma palavra que sara os ouvidos surdos, anunciar uma palavra que sara os olhos cegos, anunciar uma palavra que faz os paralíticos caminhar. E talvez muitas e muitas vezes nós nos esquecemos disso, de que o que produz os frutos do Espírito é a palavra de Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, esse Deus que quer fazer esse Espírito em mim e em cada um de nós. Se nós temos como essa missão, sermos cheios do Espírito Santo, essa é a primeira atitude, essa é a experiência fundante, essa é a experiência que fundamenta o nosso carisma, o nosso ser próprio na igreja, sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, repletos do Espírito Santo. Como falávamos ontem, e com grande alegria, Dom Lúcio escolhia a oração eucarística número 3, que repetia categoricamente isso: alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, sejamos repletos do Espírito Santo. Carismático tem que ser repleto do Espírito Santo, e repleto significa que não haja em mim nem em você nenhum espaço para nada e nem para ninguém que não seja o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Para poder agir através de nós. Muitos de nós, meus irmãos, acabamos perdendo os dons que recebemos, porque os fechamos em nós mesmos. O povo de Deus entendia muito bem isso. Dentro do território de Israel, dentro do território, sem contar as laterais, existem 2 mares, ou lagos chamados de mares. E quando você olha em sua Bíblia, no mapinha de Israel, você vê ligados pelo Rio Jordão. Lá na Galileia, o mar da Galileia, o mar de Genezaré, de Tiberíades, o mar da pesca milagrosa, o mar sobre o qual Jesus caminhou, o mar onde ele encontrou os seus primeiros discípulos. E é um mar vivo, lindo, maravilhoso, de águas espetaculares. E lá embaixo existe um mar que tem um nome terrível: o Mar Morto. E por que o Mar Morto é morto? Por que ele tem esse nome? Porque ele não partilha as suas águas. Como ele está localizado numa depressão, por isso que não devemos ficar em depressão nunca. Ele está na maior depressão do planeta, a 392 metros abaixo do nível do mar. As águas que chegam ao Mar Morto são as mesmas águas que chegam no Mar da Galileia. Mas o Mar da Galileia partilha suas águas, e por isso as suas águas se renovam e geram vida. O Mar Morto não tem com quem partilhar suas águas, não tem saída. Então essas águas, quando chegam ali, elas começam primeiro a infiltrar-se e a evaporar-se. E é um processo de evaporação tão terrível, tão forte, que por isso mesmo é o mar mais salgado, e daí vem o nome Mar Morto, porque tem 33% de sal.
é a região onde está localizada a antiga Sodoma e Gomorra, a estátua de sal. É exatamente esse processo que acontece conosco. Quando recebemos um banho de regeneração do Espírito Santo, quando recebemos essa água viva, que, como lembrava o profeta Ezequiel no capítulo 47, fluiria do templo, do coração, do costado aberto do Senhor, esse rio que jorra, que desce pelo vale do Jordão, que dá vida à Galileia, chega com o nome de Mar Morto, porque não partilha. Quantos e quantas de nós, incluindo sacerdotes e religiosos, fomos profusamente batizados no Espírito Santo, recebemos o dom do Espírito em plenitude, porque Deus não nos dá nada em conta-gota. Se Deus tem uma marca registrada, a marca registrada de Deus é o exagero. E se há algo que a Bíblia exagera todas as vezes que fala, é quando se relaciona ao Espírito Santo, que Ele derramou. São Paulo aos Efésios vai dizer algumas vezes, em profusão, em plenitude. É nele que nós temos graça sobre graça. Então, quantos de nós aqui recebemos o Espírito Santo? Recebemos uma infusão linda, recebemos um batismo lindo do Espírito, mas parou em nós e começou a evaporar, e foi sobrando sal, foi sobrando aridez, amargura. Quantos de nós temos essa tristeza? Não porque nossos avós ou bisavós vieram de outros países ou passaram por situações terríveis, mas porque cada um de nós não assumimos a herança, não aquela que recebemos de nossos pais ou de nossos avós, mas a herança que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando deixou que rasgasse o seu coração e fluísse da cruz para nós, como um rio da divina misericórdia, o sangue e a água, o sangue da nova e eterna aliança, a água viva do Espírito. Quantos de nós estamos vivendo hoje na angústia, na tristeza, na depressão? Quantos de nós hoje estamos contaminados com tantas enfermidades, porque não partilhamos os nossos dons, porque não servimos? E isso é terrível. Quantas e quantas comunidades, pense na sua história de renovação, nos seus anos de renovação, quantas comunidades, quantas pessoas, entre aspas, perderam os dons de Deus, mas Deus não retirou. Romanos 11, 29 afirma categoricamente: os dons e a graça de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Deus deu, Ele não retira. A graça de Deus não volta. Mas então por que nós perdemos? Porque fizemos, quem sabe, como esse sacerdote e esse levita, porque nos fechamos em nós mesmos, e isso é uma pena. Os bispos da América Latina e o Papa João Paulo II nos mostraram, e a história nos mostra, que aqui na figura desse homem ferido e machucado, às margens da estrada, como tantos estão feridos e machucados às margens da estrada da vida, nós temos um retrato fiel da nossa juventude, dos nossos adolescentes, dos nossos pequeninos, das nossas famílias, dos nossos anciãos, e por que não dizer, dos nossos sacerdotes,
seminaristas e religiosos. Um exército de gente ferida, jogada à margem da vida. Um exército imenso de gente machucada, e machucada por situações diversas. Em português, na Ave Maria, a tradução: caiu nas mãos de ladrões. Que tradução espetacular! Nas mãos, plural, de ladrões, plural indefinido. Não está escrito caiu nas mãos dos ladrões, porque aí seria 3, 4 ou 5 ladrões. Mas caiu nas mãos de ladrões. O primeiro grande ladrão é o encardido. Ele é o ladrão da alegria, ele é o ladrão da palavra. É por isso que ele quer roubar a palavra. Porque se formos ungidos para anunciar uma palavra que cura, uma palavra que restaura, uma palavra que liberta, ele quer roubar a palavra. E Jesus já mandou que a gente tomasse cuidado, quando em Mateus capítulo 13, ao falar da parábola do semeador, ele disse que o encardido se disfarça de um passarinho. Só no Brasil nós temos 7.000 tipos de passarinhos. Visitem aí o parque que tem os passarinhos para ver. Das aves. Passarinho é coisa tão bonitinha. Alguns de nós até temos preso na gaiola e o alimentamos a cada manhã, porque ele canta para nós. Jesus disse que o encardido é capaz de se travestir de passarinho para roubar a palavra, mas que só tem uma palavra que ele consegue roubar: aquela que não caiu no coração, aquela que eu deixei na periferia do meu coração, aquela que só entrou na minha inteligência, aquela que só entrou nesse ouvido, mas não caiu no meu coração. Então nós precisamos com urgência permitir que a palavra, exemplo do que aconteceu em Maria, caia em nosso coração, fecunda o nosso coração, transforme o nosso coração e leve-nos à atitude do serviço. Esse menino, essa menina, esse avô, essa avó, esse jovem, esse sacerdote, caído na beira da estrada, pelas carreteiras da América Latina, nas mãos de ladrões indefinidos. Quantos são esses ladrões? Quantos são esses ladrões que entram em nossas casas pela televisão, pelo consumismo, pela droga, pela pornografia, pela prostituição? Quantas famílias estão caídas por causa dos ladrões que chegaram em sua casa e levaram a fidelidade, o amor, a alegria, a disponibilidade? Quantos grupos de oração estão caídos porque os ladrões vieram e levaram a disponibilidade, a coragem de rezar, o esquecer-se de si mesmo, por um problema muito sério: esquecemos-nos que nós somos servos e servas de Deus. E eu já disse isso algumas vezes, e tenho isso escrito no meu livro Servir no Espírito. Há uma coisa que vem matando a renovação carismática católica em muitos lugares dos países da América Latina. E o que mata a renovação não são as calúnias que fazem contra nós, porque as calúnias que fazem contra nós acabam sendo remédio que nos fortalecem, porque nos purificam e faz com que a gente nade com muito mais força. Não são as pessoas de outras seitas religiosas
que muitas e muitas vezes pagam a preço de ouro, horários em televisão, páginas inteiras no rádio, para mentir, que estão crescendo cada vez mais, porque as próprias estatísticas mostram para nós o contrário. Nossos inimigos, isso é terrível, não estão fora de nós, estão dentro de nós. Há um espírito que vem matando a renovação carismática católica dentro da América Latina, e chama-se espírito de líder. Eu não entendo uma coisa: como é que a renovação carismática, que ama tanto a palavra de Deus, adota como sinônimo dos seus servidores a palavra líder? Essa palavra aparece uma vez na Escritura, no final dos Atos dos Apóstolos, usada como sinônimo de peste, quando xingam Paulo e diz: é um dos líderes dessa seitazinha. Nenhuma outra vez, em nenhuma tradução que se preze, aparece essa palavra. E olha no dicionário, em português ou em espanhol, tanto faz. Leia o que é a palavra líder. Líder é aquele que está na frente, é o number one, é aquele que sabe, é aquele que lidera, é aquele que está no top do marketing. Descrições maravilhosamente preparados para os seguidores do encardido. Se nós queremos sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, é preciso mandar embora todo espírito de liderança, porque junto com ele está o orgulho, a prepotência, a vaidade, o querer aplauso, o saber-se mais, o querer ser mais do que os outros. O mosquito, pequena mosca, fazia seu primeiro voo solo, nunca tinha voado, e saiu feliz a voar. E sua mãe ficou preocupada. As mães sempre se preocupam, inclusive as mães do mosquito. Onde está o meu filho? Aonde está Juninho? Que hace feito com Juninho? E ela estava se ponendo nerviosa. E o tempo passava. 20 minutos para o mosquito é uma eternidade. Meia hora. E ela ficava nervosa, levantava-se ali do toco e ficava olhando. Que felicidade quando ela olhou pela janelinha e viu que ele estava voltando. Feliz. E sua mãe: meu filho, como foi? Você demorou? Que tal a viagem? Ah, é lindo. Correu tudo bem? Mãe, que maravilha é voar. Sabe, mamãe, todas as pessoas me amam. Ama você, sim. Todos me admiram. Admiram você, sim. E como sabe? Mamãe, eu fui a teatro, eu fui à igreja, eu fui a campo de futebol, assisti Boca Juniors e Santos. Eu estive em tantos cantos e recantos. Os santistas que se cuidem. Não esqueça que peixe morre pela boca.
Um peligro. Fui em Campos, estive em Cone Sul. Sim, meu filho, nenhum peligro. Não peligro. Em todos os lugares em que eu passava, as pessoas me aplaudiam. E sua mãe, experiente, disse-lhe: cuidado com estes aplausos. Servos e servas, cuidado com esses aplausos. Quando fizermos alguma coisa, servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação. Então, quando eu tiro de mim o espírito de líder, eu começo a perceber que eu preciso tirar o orgulho, a vaidade, a prepotência, o querer ser mais. Não somos mais do que ninguém. Somos irmãos e irmãs caídos na margem da estrada da América Latina para o céu. Da América Latina para o céu há muitos ladrões espalhados à beira da estrada, e o terrível é que alguns já estão dentro de nós. É preciso expulsar de nós o espírito de liderança. E se você quer uma palavra bíblica, só no Novo Testamento da Ave Maria, essa palavra aparece 138 vezes. O Salmo 138 diz que Deus nos teceu no seio de nossa mãe. 138 vezes aparece só no Novo Testamento a palavra servos. A renovação carismática católica da América Latina não precisa de líderes. A renovação carismática católica não precisa de especialistas. Quem precisa de líderes é o Mercosul, os partidos políticos, a ALCA, os times de futebol. A renovação carismática da América Latina precisa de servos. A exemplo de Maria: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. A exemplo de Jesus: estou no meio de vós como aquele que serve. E Puebla definiu. Se você quer pertencer à Igreja Católica, Puebla definiu explicitamente a Igreja Católica Apostólica Romana na América Latina como um povo de servidores. Quem não quer pertencer a esse povo de servidores não pode pertencer a essa igreja que o Evangelho de hoje vai nos lembrar, a única que nasceu na pedra que o Senhor transformou rocha firme, a fé de Simão Pedro, o pescador maravilhoso da Galileia. E a pergunta que Jesus fez a ele, ele faz a mim e a você: quem sou eu para você? Mas enquanto nós chegarmos como esse doutor da lei, egoísta, quem é o meu próximo? Ou a primeira pergunta dele: o que fazer para ser feliz? Cada um só pensa em si. O líder só pensa em si. E quem só pensa em si acaba morrendo, porque esta é a teologia da nova era e não da renovação carismática. A nova era é a era do homem velho. Tomara que esse seja um homem que já era
na sua vida, de homem e de mulher. Novo, nova, refeita em Deus, restaurada em Deus, porque recebeu um coração novo, e podemos então sonhar, projetar, trabalhar e construir um novo céu e uma nova terra para a América Latina. Mas não se fazem homens novos e mulheres novas se não tivermos corações renovados. E Deus não pode fazer nada com o seu coração se ele estiver revestido com a casca da prepotência, da hipocrisia, com a casca do poder. Ou nós nos tornamos servos e servas, escravos, que sabemos a quem servimos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem você quer servir? A igreja, povo de servidores, chamada a atuar nessa Latinoamérica despojada. Os verbos são fantásticos. Caiu na mão de ladrões que despojaram. Despojar é tirar as vestes, é tirar a dignidade. O encardido quer nos despojar na nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Não é isso que faz a droga com o nosso jovem? Não é isso que faz a prostituição com as nossas famílias, com a nossa juventude? Não é isso que faz o consumismo da família que trabalha desesperadamente para ter cada vez mais? E depois a pessoa fica abandonada, fica jogada. O mundo quer você, o mundo quer a mim, enquanto temos alguma coisa a oferecer-lhe. Como um traficante de drogas que quer o jovem, enquanto esse é usuário, enquanto esse tem o corpo para se prostituir, enquanto ele tem dinheiro para comprar. Quando não quer mais, elimina-o. Quer aprender a ser líder? Entre na escola do Big Brother. Elimine os problemas, elimine as pessoas do seu grupo. Há uma pessoa no seu grupo que incomoda, votem, façam uma reunião e eliminem. Mas não se esqueçam que aquele que eliminar o seu irmão será eliminado da face de Deus. Porque o que fizer o menor dos meus irmãos é a mim. Su nome é Jesus Cristo. E tem hambre. É esse Jesus Cristo, com fome, caído, jogado, espoliado, maltratado, pisoteado. É a esse que eu e você somos chamados a levar os carismas que o Senhor nos deu. Mas enquanto queremos carismas para nós, vamos nos transformando naquele mar morto. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus foi forte demais quando usou esses três personagens como exemplo. Na sociedade judaica, o sacerdote ocupava e ocupa ainda um lugar de destaque. Biblicamente falando, de merecido destaque, porque estava ali para ser homem de Deus para o povo e homem do povo para Deus. O levita era a tribo selecionada, escolhida, consagrada, eleita, que o Senhor sustentava com a sua divina providência para que se colocassem a serviço de Deus. E o samaritano era o pior. Se você queria xingar alguém, deveria chamá-lo de samaritano. Samaritano significa o ladrão,
Samaritana significa a prostituta. Samaritano significa os pecadores públicos. Samaritano era o pior dos piores. Na escala social religiosa judaica, o samaritano ocupava o pior dos lugares, inclusive pior do que os leprosos, porque o leproso, quando purificado da lepra, podia voltar ao seu povo, e o samaritano jamais poderia voltar. Era tão terrível que o samaritano, que o judeu não podia sequer falar com os samaritanos. Havia um muro. Então Jesus cita 3. Começa falando do sacerdote. Dos sacerdotes que somos nós, mas que é você também, que recebeu pelo batismo a missão sacerdotal de Jesus. E disse que aquele homem caído, vilipendiado, sofrido, despojado, jogado, semi-morto, o sacerdote passou, viu, você também viu, eu também estou vendo, não tem desculpa, e passou para o outro lado da carreteira, porque estava atrasado, quem sabe, para a celebração, para o grupo de oração, como às vezes acontece até em nossos encontros. A pessoa quer chegar no seu lugar atrasada e vem atravessando na frente de todo mundo, pisando em todo mundo, está nem aí para ninguém. Coisinhas assim. Logo em seguida veio um levita, um consagrado, um servo com muitos dons e carismas, alguém escolhido, alguém com um crachá especial, de livre acesso, um servo VIP. Passou, viu e seguiu o seu caminho. Imagine Jesus contando isso. Ele estava contando para quem? Para os judeus. E na frente dele tinha um doutor da lei. Jesus disse: chegou um samaritano, e gritaram no meio do povo, e acabaram de matar o homem. O que é esperado de um samaritano, senão que ele chegasse e pisasse na cabeça? Porque o sacerdote e o levita olharam, mas seguiram em frente, foram até a igreja rezar e pedir ao Senhor a cura daquele homem. Cura ele, Senhor. Sim, Senhor, ele tem o coração herido. Senhor, cura, o Senhor sana, o Senhor sana, o Senhor, aleluia, glória, alabança ao Senhor. Quando chegou, e primeiro que o levita tinha que ir logo para alcançar a missa do sacerdote, que já estava começando. Talvez para não sujar a camisa, que era muito bonita, ou as mãos. Então veio um samaritano. O que esperar do samaritano? Que acabou de matar. Garanto que teve gente que cutucou na hora e contou o final, porque o povo gosta de contar o final da história antes, só para mostrar que já sabe. Pois eles contam para a gente. Padre, eu escutei aquela história do Senhor, só falou isso, aquilo. Vocês não lembram do discípulo de Emaús? Jesus morreu sexta-feira, ficou crucificado da meio-dia às 3 horas levou. No domingo ele encontrou os discípulos de Emaús de manhã. Eles levaram o dia inteirinho para contar a Jesus como é que Jesus tinha morrido. Vocês vejam o quanto que aumentou a história de um dia. Como o sábado eles não podiam andar, eles ficaram lá comentando. Jesus foi caminhando com eles, rezando o terço bizantino. Antas. Jesus sofreu mais na boca dos discípulos de Emaús do que na cruz.
Então teve um que cutucou e falou: matou, pisou, gospeu nele. Aí Jesus, vejam gente, leia depois com calma na sua Bíblia. Se você contar os verbos descritivos da ação do samaritano, chega a 12. Os outros dois têm 2 verbos: viu e passou, viu e foi embora. O samaritano tem 12. Só a primeira ação do samaritano tem 7 verbos. É o número da plenitude. Viu, parou, se aproximou, se abaixou, desceu do seu cavalo, tocou nas suas feridas, pôs a mão na ferida. Carismático que tem o batismo no Espírito Santo não pode ter medo de botar a mão na ferida do seu irmão, senão não recebeu o Espírito Santo. Porque se eu tiver medo da contaminação que tem nele, é sinal que o mal que está nele é maior que o Espírito que está em mim. Não posso ter esse medo. Se abaixou, se aproximou dele, curou as suas feridas, passou azeite, passou vinho, o que ele tinha ele pôs. Ergueu aquele homem, colocou ele no seu cavalo, e não em outro, e foi a pé puxando, e o levou até um hotel, uma hospedaria. Ele saiu do seu rumo, ele estava em viagem, ele parou a viagem. Como Jesus em Emaús também parou, quando os discípulos disseram: fica conosco, Senhor. Ele parou a viagem, ele não foi adiante. Levou até uma hospedaria, achou alguém que pudesse ajudá-lo. Nós falamos: como eu não sei essa coisa, como eu não posso ajudar, eu vou rezar. O carismático cheio do Espírito Santo não pode pura e simplesmente se contentar com isso. Ele tem que ir atrás, ele tem que achar um jeito, ele tem que achar uma saída. Ele não pode cruzar os braços num conformismo e dizer: eu não posso fazer nada porque eu não sou especialista. Quem fecha os braços perde os dons do Espírito Santo sempre, sempre. Morre sufocado no orgulho, na vaidade, na prepotência. Achou alguém que cuidasse, enfiou a mão no bolso, tirou 2 moedas, não é só uma não, não era coleta católica, que muitas vezes é uma vergonha. Aliás, muitos católicos não recebem cura e graça de Deus, porque o Deus de muitos católicos é um mendigo. Por isso eles dão a moedinha para Deus igual dão para mendigo. Eu sei quem é Deus na minha vida pela minha oferta. Oferta do meu dinheiro, do meu tempo, dos meus dons, da minha inteligência, da minha honra, seja lá do que for. E disse ao homem: eu vou voltar, e o que precisar eu vou dar um jeito. O homem e a mulher cheio do Espírito Santo é um inconformado por natureza. Ele não para nunca, nunca. O homem e a mulher que tem o Espírito Santo tem ânsia, tem gana de levar Jesus, de ir até os confins desse planeta, porque hoje ainda, hoje, no 3º milênio, de cada 6 pessoas da terra, 4 não conhecem Jesus. De cada 6, 4 não conhecem Jesus. Estão adorando a vaca, estão adorando os ídolos. E isso, desses que conhecem Jesus, desses 2, quantos são aqueles que também estão misturados nas falsas doutrinas, contaminados, porque vão para centro espírita, porque vão para macumba, porque leem horóscopo, porque assistem novelas, porque fumam, bebem, porque estão perdidos nesse mundo? Quantos de nós?
Meus irmãos e minhas irmãs, para que o Senhor nos fez cheios do Espírito Santo? Para transformar essa realidade. Jesus disse: vai agora e faz o seu mesmo. Essa é a missão. Quem de nós de fato não colocasse a serviço da igreja, da comunidade, do povo, do mundo, espalhando Deus, vai servir para quê? Os dons morrem. Os dons, meus irmãos, e por isso que o símbolo da nossa fé é uma vela. Quando você pega uma vela e acende a chama dela em outra vela, a chama não diminui, e aquela vela acesa soma-se àquela que se acendeu, e assim vai se multiplicando, e nós conseguimos transformar um lugar escuro num lugar iluminado, maravilhoso, se cada um deixar acender a vela. Então deixa Deus meter fogo na vela do seu coração, para iluminar a sua família, iluminar a sua comunidade, iluminar a sua história. Mas é preciso para isso, meu irmão e minha irmã, que a gente tenha coragem de despir-se do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa vaidade. E às vezes o Senhor nos dá graças especiais para que isso aconteça. Eu tive uma grande graça na minha vida, e cada vez mais, e hoje mais do que nunca, eu vou entendendo o porquê de tudo aquilo. Quando em 1984 e 94, Padre Galache me telefonou, me convidando para ser um dos escritores católicos que deveria lançar livros na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Até então eu nem sabia o que era a Bienal do Livro. Em São Paulo acontece a terceira mais importante do mundo. Os grandes escritores do mundo lançam livros nessas bienais. E essas bienais estão infestadas desses livros da nova era. Então, a igreja querendo entrar nesse espaço, a editora selecionou alguns autores. E eu, por graça de Deus, fui um dos selecionados. Eu ia lançar 2 livros. Um deles, Servir no Espírito. Então, eu fiquei todo feliz. Que maravilha! Já pensou eu, lançando um livro, ia ter a tarde de autógrafos, né? Eu ia sentar na mesa e... Por isso que não dou autógrafo. Eu fiquei muito orgulhoso com aquilo. Muito. E o padre me disse: o senhor manda a sua biografia. Até então a única coisa que eu conhecia de biografia era a chapa do pulmão, que quando a gente ia trabalhar eles pediam a biografia. Isso não era biografia, era para eu escrever quem era eu. Fui para o meu computador e comecei. Padre Léo Tarcísio nasceu no Biguá. Eu fui escrevendo. Eu tinha escrito umas 6 páginas, tamanho letra 8, pequenininho. Claro, se você tem a oportunidade de falar bem de você, aproveita. E já pensou? O senhor vai ser catalogado na Câmara Internacional do Livro. Já pensou? Tive que interromper a minha pequena biografia. Fui celebrar a missa. Celebrei a missa, fiquei ali atendendo as pessoas. Terminou a missa, fiquei na capela rezando. E no altar da nossa capelinha tem uma pintura que Juscelia fez do coração de Jesus, lindo. E eu fiquei olhando para o coração de Jesus, rezando, e pedi ao Espírito Santo que iluminasse-me, para que eu pudesse colocar aquilo que Ele quisesse na minha biografia. O que mais eu poderia colocar? E o Senhor me deu uma palavra de ciência em forma de uma imagem terrível. Como um filme, o Senhor mostrou o Biguá, onde eu nasci.
Lindo. Biguá é um dos lugares mais lindos do mundo. Primeira vez que cheguei em Israel, pensei, como Jesus foi humilde. Poderia ter escolhido nascer no Biguá. Escolheu nascer aqui. E um amigo me disse, mas Padre Léo, se Jesus tivesse nascido no Biguá, o senhor teria nascido aqui com certeza. O Senhor me mostrou o Biguá lindo, lindo, maravilhoso, esplendoroso. Aquela cachoeira, pouco menor que a catarata. Aquele céu maravilhoso, o Santo Cruzeiro. E o filmador foi parando, o cameraman, e parou na casa onde nasci. Mostrou aquele quarto. A câmera foi movendo-se numa pan e foi fechando-se. Quando foi fechando-se, percebi que era o estábulo, o curral, onde ficavam as vacas. E foi fechando uma imagem na vaca. Não era no rosto da vaca, era o retrovisor da vaca. Parou ali, a vaca lentamente foi levantando a cauda, suavemente, câmera lenta, e começou a soltar um bolo verde desse tamanho. Aquilo saía fumaça. O cinegrafista parou, colocou um efeito especial, formando uma moldura, e apareceu a pombazinha do Espírito assinando: esse é você. Eu fiquei muito triste. Pensa bem que fotografia é essa. Tem gente que quando dá um relâmpago, a pessoa faz pose, achando que Deus está tirando o retrato dele. Que é um líder. Aquela imagem me matou. Eu fiquei triste com Deus, eu fiquei revoltado com Deus. Eu falei, também nem tanto. Eu sou padre. Acabei de celebrar a missa. O Espírito Santo chamou eu de bosta de vaca. Vocês estão rindo que não foi vocês. Fui para a minha sala, abri o laptop, dei um Ctrl+T e deletei. Fui embora triste. No dia seguinte, estava na minha sala, meio triste. Chegou o Padre Sérgio, um grande amigo, um homem maravilhoso. O Padre Sérgio chegou com um papelzinho na mão, rápido. Padre Léo, Padre Galache telefonou, o senhor não estava, eu falei com ele. Pediu que é para o senhor mandar com urgência hoje a sua biografia. Falei, tá. O padre saindo, no que ele está saindo, ele põe a mão na maçaneta, virou e falou, e é para o senhor mandar uma foto. Situação dificílima. Quem ia comprar um livro com a foto daquela do autor? Terminou o almoço, eu chamei o padre e falei, padre, me aconteceu uma coisa terrível. Contei a história. Ele falou, nada, isso aí é excesso de humildade. Eu falei, humildade? Que é isso, padre? Ele falou, não. O senhor manda a foto, eu não vou mandar. E não mandei até hoje.
O senhor faz a biografia. Não vou fazer. Eu tinha que ser honesto. E aqui ficou me encasquetando. Chegou de noite e eu não conseguia dormir. Aí fui procurar o Padre Herculano. O Padre Herculano é um santo homem de Deus, hoje trabalha em Joinville. Fui lá, padre, eu vim me confessar. Aí me ajoelhei na frente dele, confessei e contei a história para ele. E falei, o Padre Sérgio falou que é falsa humildade. Ele falou, não é. É o Senhor que está falando. O Padre Herculano é meio bravo. E meteu a mão na minha cabeça assim, gente, e foi enfiando a minha cara no joelho dele. E aquilo afundava a minha fuça ali na perna do padre. E ele rezando. E ele quando reza, ele treme mesmo, que irmãozão dele afunda a gente. Quer ver quem não repousa no espírito? Com o Padre Herculano repousa na hora. Ela é o Senhor que está falando. Tem que despojar de todo orgulho, de toda prepotência, de toda vaidade para mim. Bem, agora eu tinha confirmação, era o Senhor, eu não podia mandar, e não mandei. Passou uns 3 dias. Estava lá na mesma capela. Estou lá rezando. Lá vem o cinegrafista. Minha primeira reação foi de mudar de canal. Mas eu era obrigado a assistir aquele filme. E fui nele. Veio de novo. Quando parou na minha foto, eu havia me convertido. Eu não era mais verde. Eu tinha murchado. Eu era preto, todo quebrado. E aquelas moscas do aplauso sobrevoavam sobre a minha pessoa. Fiquei olhando para mim ali. Nisso, abriu a câmera. E apareceu meu pai, Quezinho Pereira. Meu pai com um carrinho de mão. Estacionou ali do meu lado. Pegou uma pazinha. Pôs por baixo de mim assim, jogou, caí de bruços. Tinha umas gramas grudadas assim nas minhas costas. O rapaz foi levando. Ali ele pegou uns colegas, talvez até esteja alguns aqui, a gente não sabe. Pegou, pôs ali dentro. Foi indo, um estradinho, e eu olhando. Para onde irei? Está levando ali. Tinha uma cerca de bambu. Igual o tapume desse, essas coisas lindas assim. Papai abriu aquela porta. Era uma horta. Linda. Alface, chicória, agrião, repolho. Mas uma horta belíssima. Então o papai pegou um pouco de terra, jogou em cima de mim. E foi me esgalhando aquilo com a mão. E foi colocando aquela mistura na horta. E Deus falou com muita nitidez ao meu ouvido: Léo, até hoje, você tem tentado ser uma estátua de ouro nas mãos do encardido. Seja, meu filho, um monte de esterco nas minhas mãos, que eu saberei o que fazer com você. Se um dia você ouvir falar que Padre Léo fez uma coisa errada, não duvide. O que se espera do monte de esterco? Mas se os erros que eu já fiz, os pecados que já cometi e que cometo, puder dizer alguma coisa a você, meu irmão, minha irmã, a você, meu irmão, minha irmã, hoje eu lhe diria: não interessa o que você foi ou o que você é. Ponha o amontoado de porcarias dos seus pecados, das suas doenças,
das suas fraquezas, dos seus fracassos, das suas desgraças, das suas enfermidades. Junta tudo isso, mas não leva isso para o mundo. Deposita no coração de Jesus. Ele deixou-se rasgar, ele foi ao fundo dos infernos, ele deixou-se sujar pela minha e pela sua miséria. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Jesus morreu pela minha enfermidade e pela sua. Jesus morreu pelo meu pecado e pelo seu, pela minha miséria e pela sua miséria, para que eu e você, mesmo sendo esse monte de bosta, pudéssemos ser cheios do Espírito Santo, e sendo cheios do Espírito Santo, frutificarmos Deus para esse mundo, especialmente para a América Latina. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós temos esse esterco dentro de nós e o associamos ao demônio, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa prepotência, por querer ser mais do que os outros, por querer o reconhecimento humano. E isso tem que morrer dentro da renovação carismática católica. Tem que morrer esse espírito de liderança, esses estrelismos. Temos que matar, e São Paulo diz isso na batalha espiritual do capítulo 8 de Romanos, que o Espírito de Deus se une ao nosso espírito para que nós matemos as obras da carne. Nós precisamos matar essas obras que estão aqui dentro de mim, dentro de você, dentro de nossos grupos. Nós precisamos nos unir. A minha fraqueza com a sua fraqueza, com a astúcia do demônio, transforma-se em uma fraqueza imensa. Mas a minha fraqueza e a sua fraqueza, a minha doença e a sua doença, na força do Espírito Santo, torna-se semente de novos céus, semente de novas terras. Porque, embora sendo estercos pelo pecado, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo e nos fez filhos e filhas, amados e amadas, independente daquilo que um dia fomos ou deixamos de ser. O Senhor quer fazer essa obra nova. O Senhor quer de fato que tornemos-nos um povo de servidores, mas nós precisamos servir como filhos, e servir como filhos significa servir no poder do Espírito Santo, e não no poder humano. O seu ministério, o meu ministério, nós não recebemos de fulano, de cicrano, de um coordenador que tem não sei quantos diplomas, de um padre que é isso, que é. Não, nós recebemos do Senhor, e nós temos que falar, porque arde dentro de nós a força do Espírito Santo, muito maior do que qualquer enfermidade que há dentro de nós, muito maior do que qualquer miséria que há dentro de nós, e que tem que nos levar cada vez mais a vencermos os obstáculos, porque o mundo se afasta e deixa passar, quem sabe para onde vai. E você nasceu para ir para esse céu e essa terra, mas não chegará nesse novo céu e nessa nova terra se não tirar de dentro de você aquilo que nos envelhece, que nos adoece, que nos pisoteia. Se não expulsarmos de nossas comunidades os ladrões da alegria, os ladrões da paz, os ladrões da fraternidade. Mas esse caminho não é fácil. O caminho do Espírito é o caminho da cruz. Faz dó maior. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo, e o que Ele me diz para mim, para você hoje: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim.
Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita assim. Porém, ao acabar junto de mim, pensa nisso aí. Só assim a gente entende. Servir. Ele quer uma resposta todo dia de você, meu irmão. É difícil a caminhada, e por isso Ele lhe estende a mão e diz: me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que meu caminho é o da porta estreita sim. Porém, ao acabar junto de mim, é Jesus que diz: você vai entender porque é bom servir. Eu queria convidá-la a fechar seus olhos. Você que estiver caminhando, eu pediria por caridade que parasse aonde estiver, para que o seu andar não atrapalhasse seu irmão que quer agora ter um lindo encontro de amor com o Senhor. Eu convido que você feche seus olhos, abra suas mãos sobre suas pernas, quem sabe numa atitude de entrega, e diga: eu estou aqui, Senhor. Aqui, porque embora sejamos 4, 5, 6 mil pessoas, 400, 500, 600, 1 milhão de pessoas pela televisão, 10 milhões de pessoas, o Senhor nunca vê multidão, o Senhor olha cada um. Então, diga para Ele com seus olhos fechados: não caminha, por favor. Se você quer obedecer Jesus, obedeça a mim agora. Não atrapalhe seu irmão. Não é justo que você crie inferno para o outro. Com seus olhos fechados, abra suas mãos numa entrega e diz: eu estou aqui, Senhor. Aqui. E esse estou aqui, Senhor, precisa ser a fotografia mais fiel que você um dia já tirou de você mesmo. Eu convido você agora a mostrar ao Senhor qual a sua foto mais feia, qual a fotografia mais terrível que você tem, aquela fotografia que você não gosta de ver, talvez até já tenha rasgado um pedaço. Eu queria que você em casa também fechasse seus olhos diante da televisão, do computador, do rádio, e trouxesse agora aqui para a presença de Jesus, que está aí com você, qual a sua fotografia mais terrível. Senhor, eu estou aqui, olha a minha foto, Senhor. Senhor, eu sou esse amontoado de pecado. Senhor, eu estou ferido. Senhor,
Eu sou essa pessoa caída, Soy esa persona caída, jogada à beira da estrada. botada en el suelo, Señor. Sim, Senhor. Sí, Señor. Eu estou ferido e machucado. Estoy herido, Señor. Foram tantos os ladrões Son tantos mis dolores ao longo da minha história, Senhor, a lo largo de mi vida, Señor, que eu nem sei bem dizer quem são eles. O que sei, Senhor, é que hoje sou lo que hoy soy, Señor. um homem, uma mulher, uma criança, um menino, uma menina, um padre, um sacerdote, um seminarista, um consagrado, um religioso, uma religiosa, ferido, Herido, semi-morto, Señor Jesús, caído caído à margem da vida, Senhor. a la margen de la vida, Señor. Sim, Senhor, eu estou ferido e machucado pelos Estoy meus herido, pecados. Señor, golpeado, Señor. Eu estou ferido e machucado, Senhor, pelos meus vícios. Herido por mis vicios, Señor. Eu tenho vergonha, Senhor, de dizer Tenho que eu vergüenza. continuo sendo viciado Tengo vergüenza, em Señor, cigarro, em de bebida, seguir siendo em viciado del sexo, cigarro, del sexo, em televisão, de la televisión, Señor, no consumismo, no del ter. consumismo, Señor. Senhor, essa minha foto mostra um pouco das feridas que tem dentro do meu coração, porque fora feridas que- eu tenho colocado uma máscara imensa, Que he Senhor. colocado una máscara dentro de mí, Señor. Uma máscara que virou pedra, Senhor. Uma máscara, Senhor, que está me matando sufocada aqui Que dentro me na está minha matando, hipocrisia. Señor. Me está sofocando, Señor. Mas dentro dessa máscara, Senhor, dentro desse meu coração de pedra, Senhor, Cambia mi corazón de piedra, Señor. está um coração ferido e Es un machucado corazón herido, Señor. Golpeado, Señor. pela droga, pelo espírito de prostituição, Por el espíritu pelas de prostitución, contaminações com as falsas doutrinas e por las religiões, contaminaciones de las falsas pelo doctrinas, adultério, Senhor. del adulterio, Señor. Sim, Senhor, meu corpo está ferido e machucado. Mi cuerpo está herido, Meus golpeado. ossos estão enfermos, Senhor. Minha musculatura é enferma, Senhor. Dentro do meu sangue, Senhor, Ven, toma mi sangre, Señor. corre Corre, um Senhor. vírus, uma enfermidade, Senhor, mortal, Una enfermedad mortal. fruto da minha infidelidade, do Fruto meu da minha pecado, infidelidade. Senhor. Ou porque herdei de meus antepassados, ou porque herdei de meus pecados, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Olha a Senhor minha disse. foto, Senhor. Olha hoje para a minha foto, Senhor, com a Mira minha tua foto, infinita misericórdia. Faça, Senhor, cair sobre essa minha foto uma Haz gota, caer sobre mi foto, Señor. uma gota, Senhor, do Una seu gota sangue, de tu sangre, Señor. que purifica, santifica, Que purifica, plenifica, que santifica, vivifica o meu que sangue, vivifica. Senhor. Faça cair, Senhor, nessa minha foto uma gota Haz caer sobre mi foto una gota da água viva do Teu Espírito, da água Senhor, viva de Teu Espírito. para lavar das minhas sujeiras, Senhor, Para das lavar-me, minhas Senhor, mágoas, das dos meus suciedades, ressentimentos, meus da minha ressentimentos, hipocrisia, Senhor, das mentiras da minha das vida, mentiras, Senhor, Senhor. da minha angústia, Senhor, De da minha minha angústia, depressão, Senhor, da minha revolta, Senhor, de mi da minha revuelta. decepção, Senhor. Aqui está a minha foto, Senhor, tirada Esta es mi foto tirada. naquele momento em que eu achava que ninguém estava me vendo, En aquel momento que yo creía que em que eu estava naquela rua escura, yo estaba en esa calle oscura, naquele lugar escuro, en aquel lugar oscuro. e eu achava que ali ninguém sabia quem eu era, Yo pensaba que nadie sabía que yo estaba ahí, mas o Senhor estava ali. pero el Señor estaba ahí. Senhor, toma minhas fotos, Señor, lávame as fotos da minha história, la foto de mi historia, sintetizada nessa foto que sou eu hoje, Senhor. sintetizada en esa foto que yo soy hoy. Toma, Senhor, minha foto em sua mão. Toma, Señor, mi foto en tu mano. Toque, Senhor, com sua mão. Toma en tu mano, Señor. Do mesmo jeito que o Senhor permitiu que aquela hemorroíça lhe tocasse, depois de 12 anos, longos anos, Después de 12 años, largos años, de enfermidade física, psíquica e espiritual. de enfermedad psíquica, física, espiritual. Hoje também, Senhor. Hoy, Señor, Depois de 12 anos, de 15, de 20, de 12 50 anos de pecado, de 50 de años de doença, pecado, de de enfermedades, câncer, de cáncer, de AIDS, de de sida, droga. de drogas. Permita, Senhor, que eu toque no seu coração Permite, Señor, e
E toca-me, Senhor, Toca-me, com a Senhor. tua Toca-me, infinita Senhor. Toca-me, misericórdia, Senhor. com a Com tua tua infinita bondade misericórdia. extrema, Senhor, Com a tua bondade expulsando, extrema, Senhor, do meu expulsa, coração Senhor, e da minha do meu vida. coração, de Sim, minha Senhor, vida. eu hoje, Hoy, Senhor, colocando-me nas tuas mãos, eu me coloco em tus manos, renuncio, Senhor. Senhor, essas Renuncio, fotografias Senhor, de essa pecado fotografia, que Senhor, esse entraram, pecado, Senhor, no meu Senhor. subconsciente, no meu inconsciente, que feriram a minha memória, Senhor. Eu te los Essas recuerdos. imagens de violência, Aqui as de imágenes de pornografia, violência, de prostituição, de prostituição, de briga, de guerra, Senhor, de miséria. de guerras, Hoje, de peleas. Senhor, Hoy, eu Senhor, suplico, toca, eu suplico, Senhor, Senhor, toca em toca. todas essas áreas conscientes, Toca no coração, toca subconscientes, nas áreas conscientes. inconscientes, Senhor. Faz, Senhor, até o mais profundo do meu ser Toca e no mais profundo arranca, de mi Senhor, ser, por tua arranca, infinita Senhor, misericórdia, por tu infinita Senhor. misericórdia, Senhor. Arranca, Senhor, as Arranca, raízes dos meus As raízes pecados, de mis as pecados, raízes das das minhas raízes, enfermidades, minhas Senhor. Quebra-me, Senhor. enfermidades. Quebra, Quebra-me, Senhor, toda a quebra-me, minha Senhor. hipocrisia. Quebra, Quebra-me a Senhor, meu hipocrisia, orgulho. del Quebra, orgulho. Senhor, a minha vaidade. Eu quero estar jogado nesse chão hoje, Senhor. Quero Eu ser quero tirado ser en este estego suelo, nas Senhor. tuas mãos, Senhor. Mas não permita que eu saia desse eu saia encontro, Senhor. de este encuentro, Señor. Como o homem velho, a mulher Como um homem envelhecida, viejo, com o coração estragado coração que eu vim para cá, Senhor. malogrado. Não permita, Senhor, que eu volte para minha casa, para minha Permitas cidade, que eu volte para a minha mi casa, comunidade, para o meu país, comunidade, Senhor. a mi país. Com aquele coração velho, Com um coração estragado, viejo, Senhor. Eu malogrado. sei que não foi para isso Eu que o sei que Senhor não me foi para trouxe isso que aqui. tu me trajiste Eu sei aqui, que Senhor. agora é um grande sei instante da tua graça que na é um minha grande vida, instante Senhor. de tu graça. E eu quero, Senhor. quero, Senhor. Eu quero ser Eu mergulhado quero, na tua Senhor. graça, Senhor. Eu quero ser encharcado na tua graça, Senhor. Eu Quero ser quero inundado ser de tu graça. encharcado na tua misericórdia, Senhor. Inundado de tu Por misericórdia. misericórdia. De tu misericórdia, Lava-me, Senhor. Lava-me, Purifica-me, Senhor. Senhor. Purifica-me, Senhor. Restaura-me, Restaura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Faz-me um homem novo. Haz-me um homem Faça, nuevo. Senhor, da minha Haz-me um homem vida uma nuevo, vida Senhor. nova. Uma vida nueva, que tem Senhor. sentido. Uma Eu vida que quero tiene servir sentido, o Senhor. Senhor. E quero ser cada vez mais seu filho e sua filha. Eu quero Por volver a tua ser tu graça. hijo, Senhor, Vá se por tu levantando e levante seus braços e deixe o Espírito agora levar a fotografia mais estragada do seu coração ao coração do Senhor. Aquele casal Esa pareja, drogado há muitos anos, que hace muchos años que se picavam, usavam todas as drogas, usaba todas las drogas, acabaram acabaron tendo a graça de ter uma filha, teniendo la gracia de tener un hijo, uma hija, una niña. uma niña. E quando esta menina Cuando esta niña tinha 5 anos, tuvo 5 años, faltou droga para os seus pais. faltó droga para sus padres. E no momento de desespero pela droga, En el desespero por la droga, começaram a brigar. comenzaron a pelear. E o pai com uma faca El, matou a mãe el padre con un cuchillo mató a la madre e depois se matou. y después se mató a él. E a menina assistiu tudo. Y la niña miró todo. As autoridades levaram a criança para um orfanato Las autoridades llevaron a la niña a un orfanato. e foram procurar uma família que pudesse adotar aquela Buscaron una criança. familia para que la adopte. E quando conseguiram, Cuando consiguieron, falaram quem eram os pais dessa criança. Que eram pessoas drogadas, que eran personas prostituídas, drogadas, prostituidas, que não tinham fé. que no tenían fe, E aquela menina y aquella niña não tinha sido batizada, no había sido bautizada, não tinha recebido a primeira Eucaristia, no recibió la primera comunión, não tinha fé nenhuma. no tenía fe. Aquela família que adotou procurou o sacerdote na paróquia e explicou o caso. E ele disse: então precisa colocar a criança na catequese para que ela conheça a fé e depois ela vai ser batizada e receber a primeira comunhão. Ella se bautizará y recibirá la primera comunión. Aquela família tinha uma intenção linda. Y esa Queria que aquela criança conhecesse Jesus, como nós também queremos. quería que conociera a Jesús. Então o padre chamou a catequista
Ele explicou, é uma criança que nunca ouviu falar em Deus. Nunca oyó hablar de Dios. Filha de uma família estragada, ateia. Hija de una familia lograda, vieja. Então precisa ter muito cuidado com essa criança. Precisa achar um jeito de falar de Jesus para essa criança e achar o jeito certo, porque vai ser um choque para ela. Porque iba a ser un shock para ella. Então a professora pensou numa aula linda. Pensó en una aula, una clase linda. A primeira aula que ia ter as 15 crianças, entre elas aquela menina. La primera clase Então colocou-se uma mesa colocó una mesa. e a professora colocou uma imagem La profesora colocó una imagen de Jesus misericordioso, de Jesús misericordioso, de branco, de blanco, com os raios vermelho e azul con los rayos fluindo do seu coração. rojos y azul É uma imagem linda. fluyendo de su corazón. Jesus está lá. Jesús estaba ahí. A professora cobriu a imagem com um pano Ella cubrió una imagen con un paño e fez os alunos se apresentarem, como é o meu nome, aonde eu moro. Depois das apresentações disse: hoje é a primeira aula. Hoy es la primera clase. Hoje vou falar a vocês Les voy a hablar a ustedes da pessoa mais importante do mundo. de la persona más importante del mundo. Porque no evangelho de hoje, Porque el evangelio de hoy, essa pessoa esa persona fez uma pergunta: hizo una pregunta. quem sou eu para você? ¿Quién soy yo para ustedes? Então, eu quero mostrar essa pessoa Quiero buscar a esa persona. e queria saber quem a conhece. Tirou o pano. Sacó el paño. Quem conhece? ¿Quién lo conoce? Aquela menina levantou o dedo. La niña levantó la mano. Os outros alunos, Nosotros algunos. a professora disse: sabes o nome dele? ¿Sabes el nombre de él? Ele disse: o nome não sei. El nombre no sé. Criança é ótima. Criança fala que sabe quando não sabe. A professora pensou, tadinha, não sabes quem é o nome? No sabes cómo se Ela llama. disse: não. Então como estás falando que você o conhece? ¿Cómo dices que lo conoces? Disse: o nome eu não sei. El nombre no sé. Mas era ele Pero era que él segurou minha mão que seguró mi mano no dia que meu pai e minha mãe morreram. el día que mi padre y mi madre murieron. Esse é o evangelho que nós precisamos pregar. Es el evangelio que precisamos predicar. Permita Permita que seu filho, sua filha, seu vizinho, seu Su hijo, namorado, su hija, sua namorada su vecino, su tenha namorado. uma graça na vida tenga de poder dizer: una gracia en la vida. Jesus Cristo estava segurando na minha mão. Que Jesús estaba asegurando su E mano. sabe o que será mais lindo? Se ele puder dizer isso Si na pudiera próxima decir vez eso, que segurar. la próxima a vez sua mão. asegurar su mano. Estenda sua mão e segure. Estenda sua Diga mano. para esse irmão, para essa irmã: Jesus está segurando a minha está mão. segurando minha mão. Quando eu tirei essa foto, quando eu me prostituí, Quando me prostituí, quando eu me droguei, Cuando me drogué, quando eu me contaminei, Quando me o contaminei, Senhor o Senhor estava segurando estava em segurando minhas mãos. mi mano. E eu nunca mais quero largar das tuas mãos, Quero Senhor. sair de sus Nunca, manos. nunca, nunca Nunca mais. mais. Mais do que isso, Senhor. Más que eso. Aqui estão minhas mãos, Senhor. mis manos Sujas, sucias, estragadas, contaminadas, malogradas, feridas, contaminadas, Senhor, heridas, Señor. mas grudadas na tua, Senhor. Aseguradas. Por isso que eu recebo, Senhor, em minhas mãos daqui a recebo, pouco na Senhor. Eucaristia. E eu te peço, Eu te Jesus, pido, nunca Jesus. mais desgruda da minha mão. Nunca más E sueltes dá-me mi a mano, graça, Señor. Senhor, Dame la de gracia, Señor. nunca mais, De nunca más, nunca, nunca mais nunca más desgrudar-me desnudar das tuas mãos. cançãonovaplay.com. Assine já!